Opa, vamos revisar um pouco sobre bioquímica? Aulinha sobre tradução. Lembra o que é isso? Síntese proteica agora no nosso canal. Vem comigo. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia, seja respondendo questões, seja revisando teoria. A aula de hoje, gente, é uma aula teórica sobre tradução. Síntese proteica, tá? Vem pra cá, ó. A tradução, gente, é a mesma coisa que síntese proteica, ou seja, tradução, processo de produção de proteínas. As células, de uma forma geral, precisam de proteínas para o seu funcionamento, tá? Então, essa produção de proteínas, tanto na célula eucariótica como na célula procariótica, vai envolver a organela chamada de ribossomo. Lembre-se que o ribossomo ele é formado por RNA R associado a proteínas. O ribossomo é formado por duas subunidades, ó, a subunidade menor, que é essa aqui de baixo, e a subunidade maior, que é essa aqui de cima. O ribossomo, como a gente já falou aqui para vocês em aulas anteriores, é a única organela citoplasmática que acontece em eucariontes e procariontes ao mesmo tempo. Esse ribossomo, ele vai ter o papel de produzir a proteína. Percebam que aqui a gente tem, ó, envolvido nesse processo de síntese proteica os três tipos de RNAs. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem o RNA transportador, que é o RNA-T, está aqui localizado. Aqui a gente tem no próprio ribossomo o RNA ribossômico e aqui a gente tem o RNA mensageiro. Os três tipos de RNA, gente, eles estão relacionados ao processo de síntese proteica, tá? O RNA ribossômico, ele é constituinte da organela citoplasmática ribossomo, organela responsável pelo processo de síntese proteica. O RNA transportador, ele tem um papel importantíssimo nessa síntese proteica, que é transportar aminoácidos. Esse RNA transportador, ele também pode ser chamado de RNA de transferência, tá? Então, o papel dele é atuar como se fosse uma transportadora, levando o aminoácido até a organela responsável pela síntese proteica, que é o ribossomo, tá? Então, o RNA transportador transporta aminoácido até o ribossomo. E o RNA mensageiro é ele quem contém uma sequência de códons responsável pela fórmula exata da proteína a ser produzida. Hoje eu não entendi direito, porque esse lance de síntese proteica é meio estranho. Muito aluno tem dificuldade com isso, tá, gente? Para ficar mais simples de entender, é como se o ribossomo fosse a fábrica de proteínas. O RNA transportador, a transportadora que traz matéria-prima até essa fábrica. E o RNA mensageiro, a fórmula precisa que deve ser lida pela maquinazinha que vai produzir a proteína para poder formar a proteína específica. Gente, ó, é muito importante na formação da proteína que a sequência de aminoácidos seja bem respeitada. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. E o RNA transportador ele vai trazer o aminoácido que vai ser exatamente dessa posição. Por exemplo, ó, pessoal, para ficar mais fácil vocês entenderem. Se aqui no RNA mensageiro tiver a sequência ó, U. Se no RNA mensageiro, nessa posição tem UUU, o ribossomo só sai dessa posição depois que chegar um RNA transportador com a sequência complementar desse UUU. Lembra que a complementar do U é o A. Então, se aqui tem UUU, o anticódon tem que ter AAA. Se essas três bases batem com as complementares daqui, esse aminoácido é o que fica aqui nessa posição. Por exemplo, aqui tem, vamos supor que aqui teria A, U, C. Se aqui tem A, U, C, quando o ribossomo chegar aqui, ele só sai daqui depois que chegarem as três complementares. Complementar de A é U, de U é A e de C é G. Enquanto não chegar esse anticódon, ele não sai dessa posição. É uma coisa muito precisa, tá, gente? Que vai ter que ser respeitada. Então, o ribossomo, ele desliza no RNA mensageiro. Olha o papel do ribossomo. Deslizar no RNA mensageiro, traduzindo cada códon e encaixando na posição exata cada aminoácido, para que a proteína venha a ser produzida.
tá? É uma coisa muito precisa molecularmente falando, tá, gente? E é algo que vai ter que ser respeitado porque cada proteína diferencia uma da outra pelo número de aminoácidos, pela sequência desses aminoácidos, pelos tipos de aminoácidos, tá? Então, só repetindo, para o aminoácido que o RNA transportador está trazendo para o ribossomo, para ele ficar nessa posição aqui, para ele se juntar, para ter o estabelecimento da ligação peptídica, esse anticódon tem que ter as 3 complementares do códon. Toda a síntese proteica, gente, para começar, ela inicia no códon de iniciação, que é sempre constituído por essas 3 letras, ó. O códon de iniciação é sempre A, U, G e sempre identifica a metionina. Toda a síntese proteica começa com o códon de iniciação. Então o ribossomo ele já se acopla nessa região onde tem o códon de iniciação. Começa a síntese proteica encaixando a metionina pelo A, U, G que tem no códon. E o ribossomo vai deslizando em cada códon, tá, gente? Hoje, quantos códons vai ter para que termine a proteína? Depende da proteína. Tem proteína formada por 100 aminoácidos, tem proteína formada por 200, outras por 300, 400 aminoácidos. Então, cada códon desse identifica um aminoácido na sequência da proteína que está sendo produzida. E o ribossomo vai deslizar desde o códon de iniciação até chegar no códon de terminação. Esse códon de terminação também é chamado de códon de parada. Pode ser um desses 3 aqui, ó. O AA, o GA e o AG. Esses códons de parada, eles não identificam aminoácido nenhum, tá? Eles indicam para o ribossomo que ali é o final da proteína. Quando o ribossomo chega nesse códon de parada, a síntese proteica, ela termina nesse ponto, tá? Então é um indicativo de que acabou a proteína que estava sendo produzida, tá? Para você, aluno, entender até um pouco melhor essa minha aula de tradução, eu sugiro que você assista no nosso canal aqui uma outra aulinha que a gente tem com o título Código Genético. É bem interessante para você entender o que é o código genético, saber o que é aquela tabela de códons, para poder você interpretar melhor isso que está acontecendo aqui, pois muitos alunos têm uma certa dificuldade em entender esse processo de tradução, tá bom? Pois bem, pessoal, isso foi uma aula sobre tradução, especificamente bioquímica e citologia também, envolve ácidos nucleicos, tá certo? Se você gostou, dá um joinha aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.